aceitar Jesus. Talvez você tenha ouvido muito falar disso, eu já ouvi falar muito sobre isso, mas será que a Bíblia fala que nós temos que aceitar Jesus? Será que esse é o caminho? Será que está de forma muito clara que nós devemos aceitar Jesus para que a nossa caminhada cristã continue? É isso que nós vamos ver no Opus de hoje. Romanos 10, 9, talvez seja o texto que mais se usam para poder justificar essa passagem de aceitar Jesus. Diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Esse texto ele é muito subjetivo sobre aceitar Jesus. Ele não mostra isso com clareza. Quando nós olhamos na versão original, no hebraico, a palavra confessar, ela significa declarar. Nós temos que declarar o Senhor Jesus, declarar publicamente. Até esse ponto, talvez você possa dizer, então, quando eu confesso Jesus, quando eu aceito Jesus, eu estou declarando Ele publicamente. Só que quando nós seguimos a sequência do versículo e olhamos para o resto do mesmo versículo, não precisa sair do contexto, olhando para o mesmo versículo, nós vamos ver que não basta apenas declarar Jesus, mas sim crer, porque a segunda parte do versículo diz: e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muitas vezes nós achamos que o aceitar Jesus, o dizer sim para Cristo é o suficiente para que nós possamos iniciar essa caminhada cristã. Só que se nós dermos sequência no mesmo texto, Romanos 10, 10, nós vamos ver que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós temos que entender que existe um conjunto de situações que são necessárias para que a nossa caminhada cristã se inicie. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer, olha, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e, baseado nisso, eu vou achar que eu estou salvo, eu vou achar que eu já estou sendo um cristão verdadeiro, genuíno, sendo que, na verdade, no coração, em nosso coração, nós ainda não cremos no Senhor Jesus. O crer é tão importante quanto o confessar. E para que nós possamos crer, existe um ponto fundamental. Ninguém pode crer na palavra de Deus, ninguém pode crer em Deus, ninguém pode crer em Jesus Cristo se antes não ouvir falar dele. Nós temos que ouvir as Escrituras, nós temos que ler a palavra de Deus para que nós possamos assim crer no Senhor. A fé vem por meio do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mesmo texto de Romanos, no capítulo 10, se dermos sequência mais alguns versículos, nos versículos 13 e 14, nós vamos encontrar o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 14 diz: no entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles em que não se ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós vamos para Mateus 15, 8, nós vemos uma declaração do Senhor Jesus que ele é muito enfático quando fala sobre declarar, sobre falar. Ele diz o seguinte: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu aceitei Jesus e para mim já basta para a salvação. Não, na verdade nós temos que ter o Senhor Jesus em nosso coração. Certa vez aconteceu uma história onde eu fui participar de um velório, fui num velório, e o pastor chegou nesse velório e disse o seguinte, falou pouquíssimas palavras, nem do evangelho ele citou, e aí depois que ele disse algumas palavras sobre a pessoa que estava morta ali, ele disse, eu quero fazer uma oração e eu gostaria que vocês orassem comigo. E aí ele faz aquela oração, aquela famosa oração sobre aceitar Jesus. E aí todo o velório, que estava cheio de pessoas, acabou aceitando Jesus. E quando acabou a oração, ele se virou até mim e disse assim, você viu quantas pessoas aceitaram Jesus hoje? O que aconteceu ali foi um número de pessoas muito grande, dizendo sim, mas sem saber por quê. Tinha pessoas das mais variadas religiões ali, mas ninguém sabia por que estavam falando aquilo. Ou seja, o Senhor Jesus não estava em seu coração, eles não ouviram a palavra para que aquilo estivesse dentro do seu coração. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, nós passamos a crer no Senhor Jesus. E crendo nele, nós declaramos publicamente o Senhor Jesus. Nós não simplesmente aceitamos o Senhor Jesus, nós o confessamos porque ele nos escolheu. Lá em João 15,16 diz assim, não fostes vós que o escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ires e dares frutos. Mas talvez você me diga o seguinte,
Lá em João 1,12 diz diferente, pastor. Não é assim que está falando lá. Lá está escrito o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E aí você diz assim: olha, realmente, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, e porque eu recebi Jesus, eu posso me tornar filho de Deus. Não é isso. Se você ler os versículos seguintes, ou o versículo seguinte, para ser mais exato, você vai ver que não funciona bem assim. O versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Portanto, confessar a Cristo é a consequência de crer em Cristo. Eu ouço a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra da cruz, da crucificação, Cristo sendo crucificado, sendo entregue por nossos pecados, pelas nossas enfermidades. E quando nós cremos nisso, nós declaramos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador. É a consequência do crer. O declarar sempre vai ser a consequência do crer. Nós ouvimos a palavra, nós começamos a ter fé, a colocar em prática a nossa fé e declaramos isso. Paulo fala algo parecido lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ele diz assim: portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra, nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos morada do Espírito Santo e nós começamos a declarar Ele publicamente como nosso Senhor e Salvador. Tá tendo um parafuso na minha cabeça, porque eu não estou conseguindo lembrar do que vem antes, entendeu? Para eu dar sequência no pensamento, entendeu? É bom que tem bastante coisa pra falar. Nossa! Tá repreendido.